Olá, olha eu aqui de novo, contando tudo que eu sei sobre crédito para vocês, sobre alavancagem financeira e patrimonial. E o tema da nossa live hoje é consórcio versus financiamento. Tem muitos que estão achando aqui que eu vou falar mal do financiamento e vou falar que consórcio é perfeito. Não é isso, gente. O que eu vou trazer para vocês aqui nessa live é nada mais do que dados e mostrar para vocês um financiamento como que funciona e o consórcio como que funciona. São duas linhas de crédito para você adquirir bens, mas de formas totalmente diferentes. Então, para quem não me conhece, enquanto vocês se ajeitam aí, eu vou me apresentando. Me chamo Kelly Limeira, trabalho no mercado de crédito há 20 anos e o que eu quero fazer para vocês é ensinar vocês a entender como que vocês podem realizar o seu sonho da maneira certa. Então, ó, se liga aí. Fica atento nos números que eu vou te ensinar com dados como que você pode adquirir ou consórcio ou financiamento. Quem vai tomar essa decisão vai ser você. Então, ó, já pega a sua água lá, já toma a sua água, que a gente vai entrar aqui agora, ao vivo, fazer todas essas diferenças na vida de vocês. E ó, já pega papel e caneta aí e já deixa no comentário de onde que você tá falando, o que você quer saber sobre essa informação de financiamento consórcio, que a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá, gente. Você compraria um imóvel de 500 mil se soubesse que o custo poderia ultrapassar de R$1 milhão? Você já fez essa pergunta? Se você hoje fosse comprar 500 mil, comprar o teu imóvel, a tua casa, você compraria sabendo que você poderia ter um custo acima de R$1 milhão, que esse custo poderia chegar a R$1,5 milhão? Sabe aquele ditado lá, que você compra um imóvel para você e paga o quarteirão para o banco? Quem já ouviu? Então, você pagaria? Se você soubesse o custo final dessa operação? E é isso que eu vou mostrar para você. E você vai tomar sua decisão e você vai entender o que está acontecendo no Brasil em relação a juros, em relação a crédito. E é por isso que eu estou trazendo a informação para te ensinar e mostrar que você tem que, ó, agir o quanto mais rápido para você poder realizar o teu sonho da casa própria, o seu sonho de fazer sua renda passiva e começar a investir no mercado imobiliário, tá? Então vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Os números reais de tudo isso que está acontecendo no mercado financeiro. Eu tô com uma colinha aqui porque eu preciso acompanhar a casa do nosso horário. A gente tem 40 minutos de live. Então, eu não vou entregar tudo para vocês em 40 minutos. Eu vou ensinar para vocês o caminho. Então, por isso que, ó, fica atento aí que dentro do nosso link, no nosso comentário, vai ter a nossa bio, vai ter os nossos contatos, porque isso daqui é só para você ter alerta. Não é para a gente poder sair daqui com um plano de ação pronto, porque cada cliente, cada pessoa precisa de uma estratégia diferente. Porque lembra do que eu falei nas aulas anteriores? A Maria e o João, elas são pessoas diferentes. Então, a Maria precisa de algo e o João precisa de outro algo. Então, não pode servir para todo mundo. Então, é isso que vocês têm que entender. A questão da live é vocês entenderem, ter uma partida. Só que você vai realmente entender a estratégia que vai caber para você falando com a gente, com o nosso time de especialista. Então, fica atento nisso, porque eu vejo muita gente aqui na live querendo aprender e na hora que é para apertar o botãozinho para falar com a gente, com o nosso time, para te ajudar a pegar na sua mão e passar de nível, você ficar com medo. Não fique com medo, porque a gente não está aqui para te vender nada, a gente está aqui para te ajudar a subir de nível e você prosperar na sua vida através de informação, gente. Vamos lá, gente. Eu quero que você entenda que o primeiro cenário aqui, ó, é o que está acontecendo no mercado de crédito. O que acontece? Saiu uma reportagem aqui, recentemente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Coloca aí na tela, gente. Se vocês precisarem desse material, é só pedir que meu time vai mandar para vocês aqui, ó. No terceiro trimestre agora de 2026, o que está acontecendo? Não tem mais crédito. Kelly, mas calma aí, vai acabar o crédito? Não, gente, o crédito ele vai continuar. Sabe o que está acontecendo? O Brasil ele tem uma alta de juros muito alta. Você sabia que no Brasil é maior juros que tem é o Brasil? E o que acontece com o banco? O banco ele tem um alerta
que ele vai começar a ser mais rigoroso para entregar o crédito para você, para aprovar crédito para você, porque ele quer receber. Então ele vai ser seletivo. Então essa história que qualquer um lá, porque tem renda, porque meu score tá alto, porque o nome tá limpo, porque isso e aquilo vai conseguir crédito, não vai, gente. Não vai. E os créditos ainda vão existir, mas vão ser mais seletivos. Eles vão estar analisando o perfil de cada cliente. Por quê? Se tiver risco, eles não vão te liberar. Aí você pode estar perguntando assim, mas Kelly, como que eu vou fazer para comprar o meu imóvel? Porque o mercado imobiliário, gente, ele vai continuar crescendo de qualquer forma, né? Entanto que nesse semestre, o mercado imobiliário está cada vez mais assim, ó. A taxa de imóveis que estão fazendo estão crescendo, os valores dos imóveis estão se valorizando e as pessoas ainda estão querendo continuar com o sonho da casa própria. Então isso não vai parar. Isso desde quando eu me conheço de gente, isso acontece, não vai parar. Só que entenda, se você achar que o melhor momento, eu vou esperar o melhor momento, não fique esperando o melhor momento, gente. É aí que você tem que se planejar. Por isso que existe o financiamento e existe o consórcio. E hoje você vai aprender exatamente os dois caminhos que você tem para acessar o seu crédito, para você poder realizar o teu sonho de forma totalmente estratégica e inteligente. Aí você vai escolher, eu quero fazer algo imediato, eu vou lá pagar juros. Eu quero fazer algo planejado, eu vou lá e faço o consórcio. Eu não quero fazer nenhum dos dois. Você só tem mais dois caminhos. Ou através de uma carta contemplada, ou através do à vista. O que é uma carta contemplada, gente? Para vocês que não sabem aí, é um consórcio já disponível, que é um crédito que está lá, que uma pessoa que fez um consórcio, simplesmente ele comprou uma carta de crédito e ele vai vender essa carta no mercado para você que está precisando do financiamento, não aprova. Ou, de repente, o juros está alto e não cabe no seu orçamento. Porque entenda, gente, você não pode comprometer uma parcela que você não vai conseguir respirar. Então, tudo isso eu vou trazer para você aqui dentro dessa live, porque a melhor parcela é aquela que não vai te comprometer. Porque adianta você ir lá, pagar um financiamento, pagar a melhor parcela que aprovou para você e você não poder comer? Você não poder pagar suas contas porque você só trabalha para pagar o financiamento? E é onde as pessoas cometem esse erro e se perde. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque o banco ele pode olhar para você, ele pode te aprovar algo, mas e aí, na sua realidade financeira, isso daí vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Por isso que você vê muitas pessoas perdendo o seu imóvel, porque fica emocionado, só que não faz os cálculos. E é onde você simplesmente chega a um período que você não consegue nem pagar o seu financiamento e nem pagar suas contas. E aí é onde você corre o risco de perder o seu imóvel. Então, tudo isso você tem que pontuar para você poder entender qual que é o melhor cenário para você adquirir ou um financiamento ou um consórcio. É isso, tá? Aí você pega aqui, ó, maior rigor esperado, menor tolerância de risco, porque eles não querem ter risco, receio da inadimplência, e o mercado ele está inadimplente, o banco ele está olhando com muita atenção nisso daí. A análise vai ser mais seletiva, e a demanda por financiamento habitacional se fortaleceu no segundo trimestre. Por quê, gente? Os imóveis não param, o mercado não para. Só que o crédito vai ser seletivo. E você tem que preparar essa jornada para você não ficar só esperando as coisas acontecerem e não praticar. Então, por isso que existe a alternativa do consórcio. E eu trouxe aqui com dados, gente, dados reais, que isso é muito importante, que até eu coloquei aqui na lousa e eu até coloquei aqui, ó, que isso daqui eu vou disponibilizar para vocês. Coloca aí, gente, na tela. Ó, um financiamento versus consórcio. E eu vou trazer para você aqui que no consórcio tem várias maneiras de você adquirir uma carta de consórcio. Por exemplo, parcela reduzida. Vou até beber uma água aqui, que a gente que fala muito, a garganta começa a coçar, viu? Gente, vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Onde eu quero abrir o seu olho e simplesmente mostrar para vocês que não tem facilidade. Porque eu vejo muita gente falando assim, faz isso, que é isso e aquilo, vai dar certo. Não, gente, existe um processo. E o processo sempre vai ser esse. Ou você paga à vista, ou você financia, ou você faz pelo consórcio. Não tem outros meios para você fazer isso.
Então, se você tá aqui, você vai aprender. Mas lembrando que em 40 minutos eu não vou te trazer a estratégia certa para você. Por isso que você precisa entrar em contato aqui com a gente, com o nosso time, para a gente te ouvir e te mostrar o caminho. Aí vamos lá, gente. Eu coloquei aqui uma simulação de 500 mil reais, porque hoje é o valor de um imóvel no mercado hoje. Então, 500 mil, meio milhão, aqui eu trouxe 2 cenários para você. O financiamento, isso é dados reais. Isso daqui, ó, simulação da Caixa Econômica, tá? Que eu trouxe para vocês. E aqui o consórcio, no mesmo valor, com a parcela integral. O que é parcela integral, Kelly? Parcela cheia. Porque hoje o mercado a gente consegue fazer uma carta de consórcio pagando meia parcela, que é uma estratégia para você conseguir arcar o seu aluguel mais o consórcio até você ser contemplado. Então aqui eu trouxe dados reais de parcela 100% para você entender. Financiamento. A gente consegue financiar até 35 anos, mas eu trouxe aqui 30 anos, tá? Seria 360 meses. 500 mil é o valor do financiamento. Financiamento você tem que dar 20% de entrada. Essa entrada ela pode ser recurso próprio, pode ser FGTS, mas você não consegue financiar 100%. Você tem que financiar 80% e dar 20% de entrada, que seria 100 mil reais. Então, quer dizer, se o meu imóvel custa 500 e eu dou 100 de entrada, quanto que o banco precisa me emprestar? 400. Então, seria 400 mil. Aqui eu trouxe em 2 parcelas para vocês, tabela saque e tabela price. A saque, gente, é aquela tabela que você começa pagando um valor mais alto e ela vai diminuindo mês a mês. E a parcela price é aquela que são parcelas fixas. Então, existem essas 2 diferenças na tabela saque e na tabela price. Então, anota aí, se você já não sabia disso, você já aprendeu aqui agora. Então, você pega aqui, gente, na tabela saque, num prazo de 360 meses, dando uma entrada de 100 mil, você vai começar pagando uma parcela de 4.270,84. E deixa eu explicar uma coisa para vocês, como que o banco olha para você. São 30 anos. 15 anos é os juros que você paga e 15 anos é o seu financiamento. Então, Kelly, você está me dizendo que eu vou pagar 15 anos de juro para o banco? Sim. Sim, em 15 anos o banco ele já lucrou com o seu imóvel. E aí os outros 15 anos você vai simplesmente pagar o valor do teu imóvel. Por isso que no meio do caminho muita gente se perde e tem o famoso leilão de imóvel. Sabe como que é o leilão de imóvel, gente? Porque quando as pessoas fazem algo sem planejamento, e é isso que as pessoas fazem, elas visam hoje, o dia de hoje, mas não tem uma emergência, não se prepara e simplesmente trabalha só para pagar a conta do financiamento. Aí esquece dos outros compromissos, das outras coisas que no decorrer desse tempo pode acontecer. Porque a nossa vida é cheia de imprevisto. Se você está pensando que vai ficar tudo flores, não fica flores. Você tem que se preparar, porque no meio do caminho você pode ficar doente, no meio do caminho você pode, de repente, precisar investir um dinheiro com seu filho. De repente, no meio do caminho, você precisa trocar de cidade porque você encontrou uma proposta de emprego melhor. Várias coisas podem acontecer no meio do caminho. E simplesmente o seu financiamento continua. Porque, ó, 30 anos, se hoje você tem 30 anos de idade, você vai terminar de pagar esse financiamento 60 anos. Você passou 30 anos da sua vida pagando juros pro banco, pagando a tua casa pro banco. É isso aí. Aí você pega aqui, ó, 4.270. Essa parcela você só vai sentir que ela diminuiu na tabela saque daqui 15 anos. Que você vai sentir a diferença dela. Porque a tabela saque, muita gente fala assim, ah, mas eu comecei a pagar uma parcela mais alta e depois foi diminuindo. Ok, mas você só vai sentir essa diminuição de verdade daqui 15 anos. E você vai ver a diferença de um produto financeiro financiamento, produto financeiro consórcio, até no prazo, para você entender que você se planejando, você consegue chegar mais rápido e, de repente, multiplicar esse imóvel. Em vez de você ficar esperando pagar um, você poderia estar fazendo algo para daqui a pouco você tá tendo 2, 3. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Tabela price, no mesmo prazo que aquela tabela fixa, você estaria pagando aqui, ó, uma parcela de 3.425. Tem umas pessoas que falaram até aí agora, nossa, então essa tabela é melhor do que a outra, porque eu começo com 4.280, eu vou pagar agora 3.425, então tive uma economia de R$ 845 na tabela, na minha parcelinha lá.
Gente, vamos ver se isso é verdade? Uma taxa de juros hoje de 11,49 ao ano. Na taxa de juros. Dados da Caixa, tá? Dados da Caixa. Você pode dar até um Google aí para você ver que isso que eu tô falando para vocês aqui é dados reais. Foi tirado hoje para poder mostrar para vocês. O que isso quer dizer, ó? Olha como que quando você não analisa os dados, só de olhar você tem uma ilusão. O que acontece aqui, ó? Na tabela saque, que é a parcela que começa mais alta, ela vai diminuindo, o custo dessa operação vai ser 1.131.330,74. Isso quer dizer que você está pagando simplesmente um valor de juros, até anotei aqui, ó, de 631.330,74 de juros na tabela saque. Aqui, ó. Sendo que a parcela é maior, né? E na tabela price, se você tá achando ruim, a tabela price piorou. Você vai estar pagando aqui, ó, do custo final, 1.409.575. Lembra que aqui parece que é mais barata? Não é, gente? Aqui, ó, o custo final fica mais caro. Então, quer dizer, você vai pagar de juros no final dessa operação do financiamento 909.575. É isso. Aí eu pergunto para você, tem muitos que estão perguntando aí, Kelly, mas se eu amortizar, eu tenho desconto. Concordo plenamente com você. Mas me fala uma coisa, você, na sua realidade, iniciando com uma parcela de 4.200 ou de 3.400, você consegue pagar duas parcelas? Antecipar, pagar do mês, antecipar a última, porque seria a melhor coisa do mundo. Mas você, como que fica o restante dos seus compromissos financeiros? E aí? Será que você consegue pagar uma parcela aí de 4.200, 3.400 e antecipando todo mês, sem falhar, para você eliminar isso daqui? Seria maravilhoso, porque o financiamento vai resolver o seu problema agora. Mas e aí? E no longo do tempo? Porque a realidade não é essa. Porque a gente já paga caro, a gente já começa pagando um valor muito alto, porque os juros é alto. Você está falando um valor aqui de 11,49 ao ano, que no período de 30 anos dá 344% de juro. Você tem ideia disso? Que você compra o imóvel e paga 344% de juros para o banco? Aí eu te falo agora do consórcio. E lembrando que esses 100 mil que você deu de entrada, eu não coloquei entrada no consórcio. Você pode usar isso também como um lance. Aí vem as estratégias. Kelly, mas 100 mil contempla uma cota de consórcio? Uma carta de 500 mil? Sozinho não. Aí a gente tem que montar a estratégia para você usando o lance da carta, com mais o lance do seu bolso, FGTS. Aí a gente faz uma estratégia que dá para contemplar sim, tá? Vamos lá, gente. Uma carta de 500 mil no consórcio. Licença, gente. Deixa eu beber mais uma água. Ó, uma carta de 500 mil no consórcio. Parcela integral, tá? Prazo, 225 meses. Olha isso aqui, gente. Aqui a gente tá falando de 30 anos no financiamento. No consórcio, a gente tá falando de 18 anos. 30 menos 18, nada mais é do que 12 anos e alguns meses que você vai economizar de tempo. Lembra que eu falei que um planejamento, você consegue estar fazendo 2 imóveis no consórcio, sendo que você ainda nem terminou de pagar um? Porque juntando aqui, ó, 18 mais 12, que faltou, são os mesmos 30 anos do financiamento. Então, por isso que eu falo, um planejamento, ele vale mais a pena do que você arriscar tudo com algo que você só sobrevive. Porque se você não pensar nesse cenário, você trabalha só para pagar o financiamento. Você vai ser sócio do banco. Essa é a verdade. Aí o que acontece aqui, ó? Olha a parcela. Isso, gente, que é a parcela integral, a parcela cheia. R$ 2.887,98. É uma parcela mais barata, tanto da Price, tanto da saque de um financiamento. E a gente não está falando de entrada, porque quando você dá uma entrada, o valor que você dá de entrada, que é o seu lance, você vai abater no seu saldo devedor, na parcela ou no prazo. No financiamento, ele não abate, ele soma o seu custo final. Aqui no consórcio, ele abate. Aí você pega uma taxa anual de 1,2. 1,2. No financiamento é 11,49 ao ano.
É muita diferença. Isso daqui, ó, tem a taxa de administração e já o fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Esse fundo, se existir inadimplência no seu grupo, não vai te atrapalhar e não vai aumentar a tua parcela. E ainda você recebe no final do plano. Então tem vários detalhes, variações dentro do consórcio, que isso vai ser um benefício para você, tá, gente? Aí vamos lá, o que acontece aqui, ó? Você pega prazo menor, taxa menor e tem um detalhe. Aqui, quando você tem um crédito disponível na mão, você escolhe o imóvel onde você quer comprar. Quando você vai fazer um financiamento, às vezes a pessoa nem tem como escolher o imóvel que vai comprar. Sabe por quê? Porque muita gente compra um imóvel que o banco libera para você. Não é o que você quer. É o que está disponível. Eu já vi várias pessoas comprando um imóvel que, tipo assim, é que não era o que eu queria, mas é o que o banco me liberou. Aí você compra um imóvel ruim, você compra um imóvel que não é bem localizado. Aí lá na frente, você faz o desespero para sair do aluguel. Maravilha! Mas aí na hora que você vai pensar em vender esse imóvel, você não tem liquidez no imóvel. Você não tem liquidez. E aí você fica casado com o imóvel. E aí você, na hora que vai vender, não vale a pena. Aí na hora que vai alugar, você tem um aluguel bem abaixo do mercado que não paga nem a tua parcela do consórcio. Então, gente, comprar um imóvel não basta só comprar. Tem vários formatos de você ter uma localização, vários formatos de você analisar esse imóvel. Então, muitas vezes é o que o banco libera para você. Ele escolhe o que você merece, não você escolhe o que você quer ter. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. O banco, ele não aprova o tamanho do seu sonho. Ele aprova o que o seu sonho, o orçamento consegue sustentar. Olha essa frase, que é justamente o que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Você não tem direito de escolher nada quando você vai financiamento. Muita gente escolhe aquilo lá que aprovou. E aí você tem que correr atrás do imóvel aonde for, distante de tudo, sem ponto de ônibus, sem estrutura, porque é o que o seu orçamento dá para pagar. Será que é isso que você merece mesmo? Trabalhar 30 anos para pagar um financiamento e ainda comprar um imóvel que não é o que você sonhou? Então, quando você não planeja, acontece isso. Ó, e tem um detalhe que eu coloquei aqui, ó. Ser aprovado não significa estar preparado. Porque às vezes você tá lá com uma parcela X aprovado, mas chega na realidade você não pode pagar. E aí você cria um problema para você, que é onde você esquece que você não vai ter só o compromisso da parcela. Sendo que aqui, ó, vamos lá, gente. A gente tá falando de 2.887. Mas, Kelly, se eu juntar a parcela do consórcio e mais o meu aluguel, vai ser R$ 5.000. Concordo com você. Porém, tem um detalhe. A gente tá falando de 18 anos. Se você for o último a ser contemplado, gente. O último ser contemplado. Você vai estar comprando seu imóvel e você ainda vai ter quitado o imóvel mais rápido que financiou. É isso. Então você tem que analisar, entenda. Financiamento é para imediato. O consórcio é para planejado. Então os dois você vai chegar a acesso ao crédito. Um de forma mais rápida, que é pagando juros, porque a pressa ela tem preço, e o consórcio é um planejamento financeiro que você faz. Que hoje, como o mercado mudou, e a gente trabalha com todas as marcas, a gente tem como te colocar nas melhores estratégias. Por isso que é importante você entrar em contato com a gente para a gente conversar. E eu vou falar para você, eu vendo financiamento também. Aqui na nossa empresa, a gente tem toda a operação financeira. Mas lembra, financiamento, juros, consórcio, planejamento financeiro, tá? Aí vamos lá, gente. Não estamos aqui só comparando as parcelas. Estamos comparando custo, tempo e estratégia. Porque o que vale na sua vida? É só sair do aluguel, só pagar juros? Ou você está simplesmente se planejando e tendo tempo para isso? Para você poder escolher onde você quer morar e você ainda fazer algo que você possa respirar. Sabe aquele detalhe que você vai trabalhar e você não tem mais dinheiro para nada? Quem de vocês já passou por isso? Ou até vocês ou até conhece? Nossa, eu fiz agora o financiamento da minha casa. Nossa, eu não posso mais gastar R$ 1. Eu não posso nem ali comprar nada. Porque você fica, ó, enforcado. Se acontecer um imprevisto na tua vida, você vai ter que escolher. Ou pagar a parcela do seu financiamento, ou você ir no mercado fazer sua compra. E aí? Porque é isso que acontece. E eu vou falar mais uma vez.
Não fique preocupado com o governo, que mudou, que isso, aquilo. Ai, será que vai vir? O sonho da casa própria sempre vai continuar. E tem um detalhe, o crédito ele sempre vai existir. Só que o banco ele vai direcionar para quem que ele quer entregar o crédito. Sabe por que que isso acontece, gente? O banco ele não é bonzinho. O banco ele não tem dinheiro, não. Ele usa o nosso dinheiro para emprestar para você. Então você pega aí, ó, dinheiro na poupança que você deixa lá na poupança, que não rende nada, ele usa o seu dinheiro para emprestar dinheiro para as outras pessoas. Sabe o que está acontecendo? Muita gente está tirando o dinheiro da poupança e investindo em renda fixa, renda variável, tesouro direto, colocando no Bitcoin, fazendo vários formatos de investimento que as pessoas estão procurando rendimento maior, porque a poupança não rende nada, e tá certo. Sabe o que acontece? O banco vai ficando sem dinheiro. E é por isso que ele não tem dinheiro para emprestar para você. E aí o que acontece? Eles vão procurar pessoas seletivas para poder liberar o crédito para eles poderem receber. Então, é por isso que está ficando restrito. E ó, eu trouxe uma reportagem para vocês aí, que inclusive, né, tá disponível para vocês aí, sobre as linhas de crédito que tá no terceiro trimestre, que vai aqui, ó, dificultar. Você pega aí, gente, empresas fechando. Mas não é por causa de agora. Isso vem lidando. O que está acontecendo hoje? As pessoas em umas Casas Bahia, vou comprar alguma coisa para poder aumentar o meu score. Eu vou ali comprar alguma coisa, vou fazer no boleto sem juros. Já não é mais assim, gente. Não é assim. O juros está acabando com todo mundo. E aí eu pergunto, é isso que você quer para você? É isso? Você realizou o sonho da tua casa própria e em vez de ser um sonho de você estar desfrutando com a tua família, por causa de uma atitude que você teve e não ter o conhecimento, você achar que é o único caminho para você fazer isso? Não é, gente. Aqui, ó, 1,2 ao ano. Aqui, 11,49 ao ano. Olha a diferença de um para o outro. 30 anos. Aqui, 18 anos. Se for o último a ser contemplado, você está saindo no lucro. E você ainda vai poder escolher o imóvel onde você quiser. Você vai pagar o imóvel à vista, pagando parcelado, que você vai ter o poder de compra na mão. Então, planejamento faz toda a diferença. Isso daqui deveria ser ensinado na escola, porque a gente está falando de um exemplo de um financiamento versus consórcio para uma compra de imóvel, e não é isso. É o que eu estou ensinando para vocês, que boas escolhas te levam para o crescimento, más escolhas te levam para o desespero. E de verdade, os juros que tá aqui, ó, tá desesperador, gente. Você pagar 344% para comprar o teu imóvel, pagar um para você e pagar o quarteirão pro banco, aí você tem que analisar se isso para você é vantagem. E aí, a parcela menor no início não significa o menor custo final, né? Que é o exemplo da Price da Saque aqui. E, gente, vamos lá, ó. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Bem claro. Quem ficou surpreso aqui com essa simples conversa? Quem não imaginava? Quem tem dúvida ainda sobre fazer o consórcio financiamento? Deixa nos comentários aqui que a gente vai escrever para vocês, vamos responder para vocês. Tira suas dúvidas, porque isso daqui, ó, é uma coisa simples para você poder entender. Eu não estou falando para você que o financiamento é o pior e o consórcio é perfeito, não tem nada disso. O que eu estou mostrando para vocês aqui são dados reais de um produto versus o outro. Então, se você... Olha os pontos positivos que você tem que ver. Hoje eu pago aluguel X, tá? Eu pago um aluguel hoje de R$4.000. Aí eu achei o imóvel que eu pretendo morar com o mesmo custo de parcela. Eu te apoio para você poder fazer o financiamento. Porque você está trocando algo que não é seu por algo que é seu. Agora vamos lá. Se você não achou uma oportunidade dessa, não vai comprar um imóvel certo para você morar, e você está pagando mais caro no financiamento, sendo que se você pegar a parcela do consórcio, mais o seu aluguel, e ser mais barato do que um custo do financiamento, vale mais a pena você fazer o aluguel, continuar no aluguel e pagar o consórcio até você ser contemplado com a nossa estratégia, nosso método, do que você entrar no financiamento, gente. Eu também já fiz financiamento. Quando eu aprendi a trabalhar com consórcio e usar isso na minha vida, eu não uso mais o financiamento.
Mas isso daí, esses dados têm que ser calculado. Porque se você fizer uma parcela maior do que o seu compromisso financeiro, você vai perder simplesmente o seu imóvel. Porque é por isso que tem todo esse cenário de leilão, por isso que o brasileiro está endividado, gente. Você sabia que cada imóvel financiado, isso é dados, tá? De 10 imóveis que são financiados, 7 imóveis são refinanciados novamente, porque eles são devolvidos para o banco. Então, de 10, sobrou 3. Então, não deixe isso acontecer com você, porque isso daí é falta de entender, de conhecimento, é desespero, porque muita gente, tanto no financiamento imobiliário como no financiamento de carro, faz isso daí. Esses dias, né, tem até um vídeo circulando na internet, que é de carro, gente. O cara, ele tem um Kicks quitado e ele cria um T-Cross. Um T-Cross, se eu não me engano, o carro que ele tinha quitado era 2021 e o carro que ele queria era 2022 ou 2023, alguma coisa assim. O que aconteceu? Ele estava com o carro quitado. Quitado. Um carro novo. Para pegar um carro 2 anos a mais apenas. Sabe o que ele fez? Ele teve que dar o carro dele de entrada e ele adquiriu uma parcela de R$ 2.600. R$ 2.616. Vocês vão procurar esse vídeo aí, vocês vão ver. O que acontece? Ele queria 2.600. 2.600 não deu de parcela, deu 2.616. Ele foi lá e simplesmente comprou um carro para ele e adquiriu uma dívida de 2.616 por mês para um carro mais novo, 2 anos. Você sabia? E hoje você pega aí um T-Cross, por exemplo, o valor do T-Cross dá o quê? Uns 120, 130 mil? Você sabia que uma parcela de consórcio para um carro desse, na estratégia, no planejamento, ele iria pagar mais ou menos R$ 1.000 por mês? Olha que loucura. Ele poderia continuar com o carro dele, que está quitado, carro novo, 2 anos de diferença, pagando R$ 2.600 por mês, 2.616. Pagando R$ 1.000, ele teria um carro do mesmo jeito, só que não 2 anos só de diferença. Ele poderia pegar um carro novo, onde ele não tem manutenção, um carro zero. Mas por quê? Sabe aquele negócio? A pessoa começa a ganhar um pouquinho melhor e ela quer criar problema para a vida dela. E o carro lá, tanto o Kicks, tanto o T-Cross, vai levar ele para o mesmo lugar. Só que se ele pegar um carro novo, ele poderia fazer a diferença de economia. Por exemplo, eu acabei de comprar um carro elétrico. O meu carro elétrico, ele me dá uma economia de R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 por mês é um dinheiro que eu gastava, que hoje eu não gasto mais, que é onde eu vou simplesmente usar ele para fazer reinvestimentos em consórcio, gente. Então, quando você entender essa ferramenta, a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Não é o consórcio, gente. O consórcio ele é acesso ao próximo nível. Porque ele é o único boleto da tua vida que você vai pagar, que você vai se planejar. E quando você for contemplado, ele vai se tornar um ativo para você. Que você vai fazer dinheiro com isso daí. Aí você tem vários caminhos para fazer. Você compra o bem. Se não quer comprar o bem, você vende a carta com lucro. Você lucra com a venda da carta, repete a operação, você compra um carro novo, você faz um monte de coisa, você troca de imóvel, você compra um imóvel melhor para você morar e usa aquele que você está morando para alocar, e o próprio aluguel vai se pagando e vai ajudando você pagando segundo. Sabe o que vai acontecer? Vai passar o tempo de qualquer maneira, só que se você mudar a sua estratégia, você vai crescer, gente. Porque o tempo passa, só que os seus frutos que você planta hoje, ele vai dizer como que vai ser o seu futuro. Então, se você investir o dinheiro de forma errada, você começar só a pagar juros para o banco, você vai ser o trabalhador dos juros do banco. E você não vai construir nada. Você vai passar a vida inteira no único imóvel. Porque lembra, começar a financiar em 30 anos, eu tô com 60 anos. Quando eu for comprar o meu segundo imóvel pelo financiamento, eu morri. Tenho 120 anos. Gente, olha que loucura. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira, isso é real. Agora você pega aqui, ó. Eu tenho 30 anos. Se eu tô fazendo um consórcio, se eu for o último a ser contemplado, eu vou ter 48 anos. Por isso que eu tô te falando, 60 anos você vai ter os 2 imóveis. E você vai desfrutar, porque você não vai comprometer o seu valor todo. E lembrando que você não pode comprometer mais que 30% da renda. Tanto em um, tanto no outro. E fora o variável, que você vai ter que ter renda formal, tem planos aqui que você pode fazer de consórcio, que você pode apresentar extrato bancário, isso é tudo analisado. Então, o que eu tô querendo dizer para você?
Plante o seu dinheiro no lugar certo, sementes no lugar certo, dá frutos. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Não fica olhando para o hoje, olhe para o seu futuro. Sabe por quê? Você vai conseguir realizar o sonho da tua família, você vai conseguir desfrutar, você vai conseguir viajar, você vai conseguir preparar o futuro do seu filho que está aí pequeno, precisa estudar. Tudo você pode fazer com planejamento. E o consórcio, ele só vai te dar o quê? O acesso ao crédito. Porque quando a gente tem um boletim para pagar, a gente paga, gente. Eu falo que o boleto, ele sempre vence, né? Mas é o boleto do bem. Porque é o boleto do seu planejamento, é o boleto do seu futuro. Porque quando você aprende e você vê para onde está indo o seu dinheiro, isso daí não para mais. Você vai continuar. Eu tô com um cliente meu que ele tá na segunda carta de consórcio e vocês podem olhar lá no meu Instagram que o vídeo dele lá, o depoimento tá lá, ele falando que ele se arrepende de não ter feito isso 30 anos atrás. Ele tem 60 anos. Ele já conhecia, o consórcio tem 60 anos no mercado. Mas as pessoas só ouviram falar, mas não sabem usar a ferramenta. E hoje o mercado mudou e está sendo bem divulgado. Mas o que ele falou? Que se ele soubesse dessa estratégia, ele estaria bem hoje. Ele não precisaria estar trabalhando muito para poder conquistar as coisas dele. Mas que bom que ele aprendeu a tempo de ainda aproveitar essas oportunidades. E está no segundo consórcio dele. Porque quando você entende o poder do planejamento, você quer plantar sua semente. E eu falo, é o bichinho da prosperidade que vai simplesmente picar você e você não vai parar mais de querer fazer. Então, gente, já está dando o nosso horário. Eu espero que vocês já aprenderam. Ó, e o meu Instagram é Kelly Limeira Oficial. Já me segue lá. Já se inscreve no canal, porque toda quarta-feira eu vou trazer um conteúdo novo para você aqui. Mas lembrando, isso é só para você aprender. É o start do aprendizado. Você só vai saber o que cabe para você, qual que é a melhor estratégia, entrando em contato com o nosso time, comigo, e você simplesmente marcar uma consultoria totalmente personalizada e gratuita para a gente poder entender o seu cenário e te levar para o caminho certo. Gente, se vocês gostaram, ó, dá um like, dá um coraçãozinho, compartilha esse vídeo com quem você quiser para aprender, porque o conhecimento é liberta. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Libertação, conhecimento. E até a próxima quarta, 19h27, tá bom? E não se esqueça de inscrever no canal. Tchau, gente. E até a próxima.